Timaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, vamos falar de mercado da bola, tem bastante novidade e vamos começar falando de Hernandes. O Hernandes deu uma entrevista importante à TV Gazeta e falou um pouco mais do seu futuro. Segundo o ex-volante do São Paulo, ele vai definir o seu novo clube nessa semana. Até curiosamente, Vasco e São Paulo se enfrentam na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. E eu vou ler para vocês um trechinho da entrevista do Hernandes à TV Gazeta, onde ele fala do seu futuro. Eu gostaria de continuar no Brasil, de jogar no mínimo mais esse semestre, terminar o ano. Terminei meu ciclo no São Paulo, mas não no futebol brasileiro. Essa semana é muito importante para mim, porque quero decidir minha vida. Se aparecer proposta e eu chegar a um acordo que eu entenda que é legal, dou sequência aqui no Brasil. Se não, vejo quais são as possibilidades, mas minha prioridade é continuar aqui no Brasil. Bom, aproveitando falando de reforço, o Vasco acaba de contratar o auxiliar técnico Cauã Almeida, que estava no América Mineiro. Ele trabalhou com o Lisca no América Mineiro, ele já substituiu o Lisca algumas vezes no América Mineiro, ele chegou a dirigir o time em algumas oportunidades pelo América, e olha, o América Mineiro fez jogo duro. Chegou a oferecer um considerável aumento salarial para ele permanecer no América, mas o profissional preferiu vir ao Vasco da Gama. A informação foi dada de primeira pelo companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi, e a apuração mais a fundo falando da questão de proposta de aumento salarial por parte do Coelho foi dada pelo companheiro Thiago Reis da Rádio Itatiaia. Então, Cauã Almeida é o novo auxiliar técnico do Vasco e chega para poder integrar a comissão técnica do Lisca. Ele tem uma reputação muito bacana no meio do futebol e aparentemente é um ótimo profissional também. Vamos desejar boa sorte ao Cauã Almeida e que ele possa sucesso com a camisa do Vasco. Bom, galera, vamos falar agora de uma grana que pode entrar de um jogador que atua no futebol brasileiro, mas não está no Vasco. Vamos falar do atacante Marrone. O Vasco vendeu o Marrone ano passado, em junho, para o Atlético Mineiro por 20 milhões de reais por 80% do passe, e o Marrone tá para sair do Atlético Mineiro e ir para o Midtjylland da Dinamarca, a mesma equipe onde encontra-se o Evander, que é cria da nossa base, e o Vasco vendeu por lá. O Atlético recebeu uma primeira proposta do Midtjylland e não aceitou, achou o valor baixo. Porém, a equipe dinamarquesa está decidida em contratar o Marrone e deve fazer uma contraproposta. O staff do Marrone vê com bons olhos a saída dele do Atlético Mineiro, apesar de jogar com regularidade. Marrone tem 1 ano e 1 mês de Atlético Mineiro, tem 63 partidas disputadas e 10 gols marcados, mas nunca caiu no gosto da torcida do Atlético e nem virou um titular absoluto com nenhum dos treinadores. Nesse momento ele até entra com uma certa regularidade, mas não é considerado uma peça indispensável no elenco. O Atlético Mineiro fez muitos investimentos e vê com bons olhos uma venda do jogador. A informação foi dada de primeira pelos companheiros do Globoesporte.com e, complementando essa informação de uma contraproposta, foi informado pelos companheiros da Rádio Itatiaia. O staff do jogador vê com bons olhos uma ida ao Midtjylland, já que o Midtjylland tem parceria com o Brentford da Inglaterra. Eles enxergam no Brentford uma porta de entrada do Marrone para a Premier League. O atacante tem 22 anos de idade e é considerado um atleta ainda jovem e promissor. Se o atleta for vendido, o Vasco tem direito a um percentual pelo mecanismo de solidariedade, assim como Volta Redonda, e se a venda for na totalidade, for por 100%, o Vasco ainda tem 20% da negociação. Então vamos aguardar e acompanhar de perto, que pode pingar um cascalho pro Vasco. Então pode ter uma dupla aí rolando lá na Dinamarca entre o Marrone e Evander. Qualquer novidade sobre a situação do Marrone eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho do nosso técnico, o Lisca. Tá cheio de moral com a torcida do Vasco e ele deixou um recadinho para você. Confere aí o que tem a dizer o Lisca para a imensa torcida do Vasco, que nesse momento começa a suspirar de que pode começar a ter um final de ano feliz. Confere aí. Alô, torcedor vascaíno, aqui quem está falando é o Lisca. Estou passando aqui para agradecer de coração todo o carinho, o apoio que vocês têm dado para mim desde o anúncio da minha contratação, e aproveitar, né, para dizer que você é muito importante para nós. Você é sócio torcedor do Vasco, nós trabalhamos e vivemos por vocês. Então,
Continue assim, nos apoie, sócio torcedor é fundamental pra gente. Bom, galera, e passar brevemente aqui falando do Richarlison. Falei dele, do Matheus Cunha e dos nossos crias da base, que estão lá na seleção olímpica, e eu imaginei que ia acontecer isso já. A torcida do Fluminense está bem pistola com essa foto dele com a camisa do Vasco, brincando ali com o Douglas Luiz, falando da Sele Vasco que tá para ser montada pro futuro. Ele até falou, é o bicho, deu uma brincada ali no vídeo. E o torcedor do Fluminense está dividido, a grande maioria ficou muito pistola com o Richarlison, chamou ele de ingrato, falou que ele faltou com respeito com a instituição, muita gente falou agora não é mais ídolo, já está se declarando ao Vasco, e teve algumas pessoas que já levaram pro outro lado. Ah, o torcedor se preocupa muito com o jogador, tem que focar na instituição, o jogador passa, enquanto vestiu a camisa do Fluminense, ele honrou a camisa, agora se ele quer dizer que torce pro Vasco, etc., é um problema dele, errado é a gente de ficar idolatrando o jogador, tem que focar no clube. As opiniões dividiram, mas causou um barulho danado lá pros lados da Laranjeira, esse vídeo aí do Richarlison com a camisa do Vasco, e já no finalzinho do ano passado, ele deu uma entrevista à época ainda para o Desimpedidos lá no Bolívia Talk Show, e revelou ser torcedor do Vasco da Gama. Então, gerou uma crisezinha no meio da torcida do Fluminense. Esse vídeo hoje, que continuem brigando pra lá. Eu lá quero saber, é do meu Vascão, beleza? E aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo rapidinho. Vocês acham bobeira do torcedor do Fluminense? Se fosse com o Vasco, você também ficaria chateado? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Pedro, que foi revelado na categoria de base deles, foi vendido ao Flamengo, cutuca o Fluminense direto e faz questão de comemorar efusivamente quando faz gols no Fluminense. O Fluminense está tendo um relacionamento dos melhores com jogadores que passam por lá ou são revelados e vão para a Europa. Lembrando que o Richarlison não é cria da base do Fluminense. Ele é revelado pelo América Mineiro, comprado pelo Fluminense e depois vai para o Watford da Inglaterra e de lá vai jogar no Everton. E aí, o que vocês acham dessa mini polêmica? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora de Léo Jabá. Falei pra vocês que ele entrou na seleção da rodada e tava brigando para ser o melhor jogador da rodada. E ele foi eleito o melhor jogador da rodada. E até aproveitando, comentei com vocês no vídeo anterior todo o drama dele, da situação dele de joelho. E o Globoesporte.com foi mais a fundo. Eu vou deixar com vocês agora o diretor médico do Vasco, Gustavo Caldeira, em entrevista ao Globoesporte.com, detalhando a real situação do Léo Jabá quando ele chegou, que inclusive era um pouco delicado. O pessoal tinha ainda ali algumas ressalvas, mas conseguiram botar o Léo Jabá para entrar na ponta dos cascos. Como eu falei para vocês, ele demorou a encontrar o seu melhor momento físico, estava até com percentual de gordura um pouco acima, ganhou massa muscular e agora o homem começa a estar voando. Confere a entrevista do Gustavo Caldeira. A vinda do Léo foi um desafio muito grande para todo o departamento de saúde e performance do Vasco, pois ele vinha de um longo período de inatividade, cirurgias no joelho e uma indicação de uma cirurgia no mesmo joelho, de um médico de fora. Fizemos a avaliação médica para a contratação de atletas e tivemos o nosso diagnóstico. Contraindicamos procedimento cirúrgico e iniciamos uma abordagem multidisciplinar. Durante os primeiros dias, ficou com a fisioterapia para melhorar o arco de movimento do joelho direito e o gestual esportivo. Concomitantemente, já iniciou o trabalho na sala de força para diminuir assimetrias e movimentos compensatórios. Uma vez alcançado o objetivo inicial, foi ganhando força em um trabalho individualizado e específico para o Léo a partir dos déficits encontrados nas avaliações prévias. Vale também ressaltar o planejamento nutricional do Léo, uma vez que chegou com o percentual de gordura um pouco acima do desejado. E logo que alcançado o percentual alvo, o Paulo Cavalcante, nutricionista do Vasco, deu condições para ganho de massa magra nos trabalhos de força. O final desse processo no DESP foi o controle de carga para a evolução dele desde o momento em que foi entregue a preparação física até liberaram para jogar. Bom, galera, se eu já gostava do Léo Jabá, agora mesmo que eu gosto mais ainda e vou torcer ainda mais por ele. Primeiro que ele veste a camisa do Vasco e segundo que eu particularmente adoro histórias aí de superação. A história do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, para a Copa de 2002 após aquela grave lesão, é uma parada que eu curto muito. Então vou torcer pelo Léo Jabá, independente depois até dele
sair do Vasco, porque a história dele é muito bacana. O cara é um guerreiro, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham do Léo Jabá. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que é bastante importante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta a voz, tamo junto. Valeu!